mais notáveis cidadãos de Corinto, quando ocorreu um incidente fortuito que me devia surpreender realmente, mas que eu talvez não devesse tomar tanto a sério como fiz. Um homem, durante um festim, bebeu em demasia. Em estado de embriaguez, pôs-se a insultar-me, dizendo que eu era um filho enjeitado. Possuído de justa indignação, contive-me naquele momento, mas no dia imediato procurei meus pais e interroguei-os a respeito. Eles irritaram-se contra o autor da ofensa, o que muito me agradou, pois o fato me havia profundamente impressionado. À revelia de minha mãe e de meu pai, fui ao templo de Delfos, mas as perguntas que propus, Apolo nada respondeu, limitando-se a anunciar-me uma série de desgraças horríveis e dolorosas, que eu estava fadado a unir-me em um casamento com minha própria mãe, que apresentaria aos homens uma prole malsinada e que seria o assassino de meu pai, daquele a quem devia a vida. Eu, diante de tais predições, resolvi, guiando-me apenas pelas estrelas, exilar-me para sempre da terra coríntia, para viver num lugar onde nunca se pudessem realizar, pensava eu, as torpezas que os funestos oráculos haviam prenunciado. Caminhando, cheguei ao lugar onde tu dizes que o rei pereceu. A ti, mulher, vou dizer a verdade, do princípio ao fim. Segui eu minha rota quando cheguei àquela tríplice encruzilhada. Ali surgem-me pela frente, em sentido contrário, um arauto e logo após um carro tirado por uma parelha de cavalos, e nele um homem tal como me descreveste. O cocheiro e o viajante empurraram-me violentamente para fora da estrada. Furioso, eu ataquei o cocheiro. Nesse momento passava o carro a meu lado e o viajante chicoteou-me na cara com o seu duplo rebenque. Ah, mas ele pagou caro essa afronta. Ergui o bordão com que viajava e bati-lhe com esta mão. Ele caiu, a primeira pancada, no fundo do carro. Atacado, matei os outros. Se aquele velho tinha qualquer relação com Laio, quem poderá ser mais desgraçado no mundo do que eu? Que homem será mais odiado pelos deuses? Nenhum cidadão, nenhum forasteiro poderá receber em sua casa, nem dirigir-lhe a palavra. Todos terão que me repelir. E o que é mais horrível é que eu mesmo proferi essa maldição contra mim, a esposa do morto. Eu a maculo tocando-a com minhas mãos, porque foram minhas mãos que o mataram. Não sou eu um miserável, um monstro de impureza? Não é forçoso que me exile e que exilado não mais possa voltar à minha pátria de origem, nem ver os que me eram caros, visto que estou fadado a unir-me à minha mãe e a matar meu pai, a Políbio, o homem que me deu a vida e me criou? Não pensaria bem aquele que afirmasse que meu destino é obra de um Deus malvado e inexorável? Ó, potestade divina, não, não e não, que eu desapareça dentre os humanos antes que sobre mim caia tão acerba vergonha. Corifeu, também a nós, ó rei, também a nós tudo isso emociona, mas tem esperança, aguardando a testemunha que tudo esclarecerá.
Édipo. Oh, sim, é a única esperança que me resta, a palavra desse pastor que aí vem. Jocasta. E por que a presença deste homem te poderá tranquilizar? Édipo. Vou dizer-te já, se o seu depoimento coincidir com o que disseste eu, estou salvo. Jocasta. Que revelação teria sido essa tão importante que ouviste de mim? Édipo. Conforme declaraste há pouco, esse homem dissera que Laio foi assassinado por salteadores. Se ele persistir em tal afirmativa, não teria sido eu o assassino, pois ninguém confunde um homem só com vários. Mas, se ele se referir a um só agressor, é evidente que fui eu o autor do crime. Jocasta. Sim, certamente ele o disse, e não poderá agora negar seu testemunho. Todo o povo o ouviu, então não fui eu a única. No entanto, ainda que mude agora sua narração, nunca poderá provar que a morte de Laio foi obra tua, visto que pelo oráculo de Apolo o rei devia morrer às mãos de meu filho. Ora, esse filho, infelizmente, não poderia ter ferido a Laio, porque morreu antes dele. Em tal caso, eu não daria mais nenhum valor aos oráculos. Édipo. Tens razão. Mande, pois, chamar esse escravo, sem demora. Jocasta. Vou mandar, imediatamente. Mas entrem no palácio. Nada quero fazer que te desagrade. Saem Édipo e Jocasta. O coro. Possa eu conservar a mais santa pureza, quer em minhas palavras, quer em minhas ações, possa eu obedecer na vida às leis sublimes instituídas pela providência divina, da qual é o Olimpo o Supremo Pai. Não as criou a natureza mortal dos humanos e nunca as apagará. O sono do esquecimento vive nelas, uma potestade divina a que a velhice não pode atingir. O orgulho é que produz o tirano, e quando tiver em vão acumulado excessos e imprudências, precipitar-se-á do fastígio de seu poder num abismo de males de onde não mais poderá sair. Mas suplicamos aos deuses que não cesse a campanha pela salvação da cidade. A divindade será sempre a nossa protetora. A todo aquele que se mostrar prepotente por suas ações ou por suas palavras, que não venera santuários nem respeita a justiça, que uma funesta morte o castigue, punindo-o por sua insolência. Se ele fizer fortuna pelo sacrilégio e pela impiedade, quem mais quererá manter o domínio de sua alma? Se tão nefastos crimes merecem honrarias, de que vale entoar cânticos em louvor dos deuses? Não mais iremos ao santuário central da terra a fim de prestar culto aos deuses, nem ao templo de Habe, nem a Olímpia, se esses oráculos não mais se realizarem de modo que possam ser citados como exemplo a todos os homens. Ó Deus Todo-Poderoso, se mereces esse título, Zeus, Senhor Supremo, que isso não passe despercebido a teu poder imortal. Se de nada valerem os oráculos enviados a Laio, serão desprezados. Apolo não mais será honrado com o devido esplendor, e o culto dos deuses desaparecerá. Entra Jocasta, acompanhada por suas damas de companhia. Jocasta.
senhor desta cidade, tive a ideia de levar aos templos dos deuses estas coroas e estes perfumes. Édipo continua perturbado por inquietação terrível. Recusa-se a interpretar de modo sensato os oráculos novos de acordo com os antigos. Ao contrário, confia em quantos lhe venham dizer coisas apavorantes, visto que, por minhas súplicas, nada consegui de ti. Apolo Lício, que és o Deus mais próximo de nós, irei como suplicante com estes dons votivos para que, dissipando todas as sombras do terror, nos traga a tranquilidade. Todos nós nos sentimos amedrontados como marinheiros que veem o seu piloto em desafino. Enquanto ela depõe suas oferendas, surge um mensageiro. Mensageiro, poderíeis dizer-me, ó estrangeiros, onde fica o palácio do rei Édipo? Dizei-me, sobretudo, onde está o rei? Corifeu, seu palácio? Ei-lo aqui, o rei está em seus aposentos. Aqui está a rainha, sua esposa e mãe de seus filhos. Mensageiro, que viva sempre feliz a esposa legítima deste homem. Jocasta, e o mesmo aconteça a ti, peregrino, porque bem o mereces por tuas bondosas palavras. Mas dize por que viestes e que notícias nos queres anunciar? Mensageiro, coisas favoráveis para tua casa e teu marido, senhora. Jocasta, de que se trata? De onde vens tu? Mensageiro, de Corinto. A notícia que te trago ser-te-á muito agradável. Sem dúvida que o será, mas pode também causar-te alguma contrariedade. Jocasta, mas que notícia será essa, que produz assim um duplo efeito? Mensageiro, os cidadãos do Istmo resolveram aclamar rei a Édipo, segundo dizem todos. Jocasta, que o venerando Políbio já não exerce o poder? Mensageiro, não, a morte levou-o à sepultura. Jocasta, que dizes tu? Morreu Políbio? Mensageiro, que eu pereça já, se não for a pura verdade. Jocasta, mulher, corre, vai ligeira dar esta notícia ao rei. Que será dos oráculos sagrados? Foi com receio de matar a esse homem que Édipo se exilou, e agora se vê que não foi morto pelo Édipo, mas sim pelo destino. Entra Édipo. Édipo, Jocasta, minha querida esposa, por que me mandaste chamar? Jocasta, ouve o que diz este homem e vê de que valem os oráculos dos deuses. Édipo, quem é ele e que novas nos traz? Jocasta, acaba de chegar de Corinto e comunica-nos que Políbio, teu pai, deixou de viver. Que dizes, estrangeiro? Fala tu mesmo. Mensageiro, se deve ser essa minha primeira declaração, eu a confirmo. Sabe que teu pai faleceu. Édipo, foi vítima de alguma traição ou por enfermidade? Mensageiro, por pequeno que seja um abalo moral, pode matar um homem idoso. Édipo, pelo que vejo, ele morreu em consequência de alguma doença. Mensageiro, ele já não era jovem. Édipo, ora, eis aí minha mulher. Para que, pois, dar tanta atenção ao solar de Delfos e aos gritos das aves no ar? Conforme o oráculo, eu devia matar meu pai.
ei-lo já morto e sepultado, estando eu aqui, sem ter sequer tocado numa espada, a não ser que ele tenha morrido de desgosto por minha ausência, caso único em que eu seria o causador de sua morte. Morrendo, levou Políbio consigo o prestígio dos oráculos. Sim, os oráculos já não têm valor algum. Jocasta. E não era isso que eu dizia desde muito tempo? Édipo. Sim, é verdade, mas o medo me apavorava. Jocasta. Doravante, não lhe daremos mais atenção. Édipo. Mas não deverei recear o leito de minha mãe? Jocasta. De que serve afligir-se em meio de terrores, se o homem vive à lei do acaso, e se nada pode prever ou pressentir? O mais acertado é abandonar-se ao destino. A ideia de que profanarás o leito de tua mãe te aflige, mas tem havido quem tal faça em sonhos. O único meio de conseguir a tranquilidade de espírito consiste em não dar importância a tais temores. Édipo. Terias toda a razão se minha mãe não fosse viva, mas, visto que ela vive ainda, sou forçado a precaver-me, apesar da justiça de tuas palavras. Jocasta. No entanto, o túmulo de teu pai já é um sossego para ti. Édipo. Certamente, mas sempre receio aquela que vive. Mensageiro. E quem é a mulher que te causa esses temores? Édipo. É Merope, ó velho, que era casada com Políbio. Mensageiro. E que tem ela para provocar tantas apreensões? Édipo. É um oráculo dos deuses estrangeiro, um oráculo terrível. Mensageiro. Podes me revelar esse oráculo? Ou é vedado a outros conhecê-lo? Édipo. Pois vai saber. Apolo disse um dia que eu me casaria com minha própria mãe e derramaria o sangue de meu pai. Eis aí porque me resolvi, muitos anos, viver longe de Corinto. Tive razão, mas é tão agradável contemplar o rosto de nossos pais. Mensageiro. E foi por causa desses receios que te exilaste de lá? Édipo. Também porque não queria ser o assassino de meu pai, ó velho. Mensageiro. Ó, porque não te livrei eu de tais cuidados, eu que sempre te quis bem. Édipo. Seguramente. Eu te recompensaria por tamanho benefício, como ia de justiça. Mensageiro. E foi precisamente por isso que aqui vim ter, para que depois de regresso a Corinto eu possa colher algum proveito. Édipo. Mas eu não irei residir com meus parentes em caso algum. Mensageiro. Meu filho, vê-se bem que não sabes o que fazes. Édipo. Por que dizes isso, velho? Pelos deuses, explica-te. Mensageiro. Se é por esse motivo que não queres retomar a tua casa, Édipo. Receio que Apolo venha a ser um deus que realmente diga a verdade. Mensageiro. Temes, pois, praticar um crime de incesto em teu lar? Édipo. É isso, tão somente, ó velho, o que me assusta. Mensageiro. Sabes por acaso que esse receio absolutamente não se justifica? Édipo. Como não? Pois se eles foram meus progenitores. Mensageiro. Políbio nenhum parentesco de sangue tinha contigo. Édipo. Que dizes?
Políbio não era meu pai? Mensageiro: era o tanto como eu, nem mais, nem menos. Édipo: e como se explica que meu pai tenha sido para mim o que é, um estranho qualquer? Mensageiro: é que ele não era teu pai, como eu não sou. Édipo: e por que me considerava então seu filho? Mensageiro: porque há muitos anos ele te recebeu de minhas mãos. Édipo: e apesar de me ter assim recebido, queria-me tanto bem. Mensageiro: eu explico. Até então, ele não tinha filhos. Édipo: e tu me tinhas achado ou comprado quando fui por ti entregue a ele? Mensageiro: eu te havia encontrado na grota de Citeron. Édipo: que fazias tu nesses lugares? Mensageiro: eu apacentava ali um rebanho montanhês. Édipo: eras então pastor e trabalhavas por conta de alguém? Mensageiro: sim, eu fui o teu salvador, meu filho. Édipo: e de que mal sofria eu quando me encontraste em tão miserável situação? Mensageiro: as articulações de teus pés poderiam dar a prova disso. Édipo: que antiga dor tu me recordas assim? Mensageiro: eu te desamarrei. Tu tinha as extremidades dos pés furadas. Édipo: oh, que horrível cicatriz eu conservei desses primitivos anos. Mensageiro: daí provei o nome que te demos. Édipo: dize-me pelos deuses, quem ordenou tal coisa, meu pai ou minha mãe? Mensageiro: não sei dizer, mas aquele que te deixou em minhas mãos certamente saberá. Édipo: tu me recebestes então de outro? Não me encontrastes abandonado? Mensageiro: não. Foi um pastor que te entregou a mim. Édipo: quem é ele? Podes indicá-lo? Mensageiro: ele se dizia servo de Laio. Édipo: do antigo rei deste país? Mensageiro: precisamente, era um pastor desse rei. Édipo: vive ainda esse homem? Ser-me-á possível vê-lo? Mensageiro: aos coreutas, vós que vives nesta cidade, certamente podereis responder melhor do que eu. Édipo aos coreutas: há entre vós quem conheça o pastor, a quem ele se refere, ou que o tenha visto no campo ou na cidade? Respondei, pois é este o momento em que deve ser esclarecido esse caso. O coro: suponho que se trata do camponês que tu queres ver, mas Jocasta é quem pode certificar-te a respeito. Édipo a Jocasta: senhora, acreditas que o homem a quem mandamos há pouco chamar seja o mesmo a quem este mensageiro se refere? Jocasta: de quem ele te falou? Ora, não pense nisso. O que ele diz não tem importância alguma. Édipo: é impossível que com tais indícios eu não descubra afinal a verdade acerca de meu nascimento. Jocasta: pelas divindades imortais, se tens amor à tua vida, abandona essa preocupação. À parte: já é bastante o que eu sei para me torturar. Édipo: tranquiliza-te. Mesmo que eu tivesse sido escravo desde 3 gerações, tu não serás humilhada por isso. Jocasta: não importa. Escuta-me, eu te suplico, não insistas nessa indagação. Édipo:
Em caso algum, desistirei de elucidar esse mistério. Jocasta. No entanto, é para teu bem que assim te aconselho. Édipo. Acredito, mas esses conselhos teus há muito me importunam. Jocasta. Infeliz, tomara que tu jamais venhas a saber quem és. Édipo. Aos coreutas. Afinal, vai ou não vai alguém procurar esse pastor? Deixemo-la orgulhar-se de sua opulenta hierarquia. Jocasta. Ai de ti, mísero infeliz, eis o único título que posso te dar, e nunca mais te tratarei de outra forma. Sai Jocasta. Momento de silêncio. Corifeu. Por que razão, ó rei, tua esposa se retira, possuída de tamanho desespero? Receio bem que dessa estranha atitude possam provir novos dissabores. Édipo. Que venha o que vier, mas minha origem, por humilde que seja, eu quero conhecer. Ela, sem dúvida, orgulhosa como mulher, envergonha-se por meu baixo nascimento. Eu, porém, considero-me um protegido da fortuna e por isso não me sentirei amesquinhado. Sim, ela é que é minha mãe 2. Tá escrito isso, não sei porquê. E os anos que foram passando, ora me diminuíam, ora me exaltavam. Tal é minha origem, nada mais poderá modificá-la. Por que, pois, haveria eu de renunciar a descobrir o segredo de meu nascimento? O coro. Se eu posso devasar o futuro, e se tenho lúcido espírito, ó Citeron, tu não verás a próxima lua cheia sem que te veneremos a ti como compatriota de Édipo, como seu protetor e pai. Nós te festejaremos em danças sagradas como benfeitor de nossos soberanos. Ó Febo complacente, que minhas palavras te agradem. Qual teria sido, ó meu filho, destas virgens imortais a que te concebeu depois de se ter unido a Pare, teu pai, que erra nas montanhas, ou depois de ter sido amada por Lóxias? Todas as plantas silvestres lhe são queridas. Talvez Mercúrio, que domina o Silênio, ou o deus Baco, que vive nas colinas, te haja recebido como filho por algumas das ninfas de Helicon, com as quais eles costumam folgar. Aproxima-se o velho pastor de Laio, conduzido por 2 servos de Édipo. Édipo. Amigo, se me é lícito fazer conjecturas acerca de um homem a quem nunca vi, creio que quem vem ali é o pastor, a quem há tanto tempo procuramos. Sua idade está de acordo com a do mensageiro. Os 2 homens que o acompanham, eu os reconheço, são servos meus. Ao Corifeu, tu, porém, que o deves ter visto anteriormente, deves saber mais do que eu. Sim, eu conheço, fica-o sabendo. Ele pertencia a Laio e era o seu mais dedicado servidor. Édipo ao mensageiro. Quero que me digas agora, ó mensageiro, de Corinto, é esse o homem de quem falas? Mensageiro. É ele mesmo, ei-lo diante de ti. Édipo. Ó velho, olha bem para mim e responde a todas as perguntas que te vou propor. Pertencestes outrora a Laio, o servo? Sim, eu era seu escravo, mas ele não me adquiriu, eu fui criado em seu palácio. Édipo.
Que fazias tu? Qual era a tua ocupação? O servo: por quase toda a minha vida tenho sido pastor. Édipo: em que sítios permanecias com mais frequência? O servo: ora andava pelo Citerum, ora pelas terras próximas. Édipo: lembraste de já ter visto esse homem? O servo: mas que fazia ele? De quem me falas tu? Édipo: deste, que aqui está. Já o encontraste alguma vez? O servo: não posso responder já, não me recordo bem. Mensageiro: isso não me surpreende, senhor. Ele não se recorda, mas eu vou reavivar sua lembrança. Estou certo de que ele me conheceu no Citerum. O Citerum, não sei. Ele com 2 rebanhos e eu com um só. Fomos vizinhos durante 3 semestres inteiros, da primavera até reaparecer o Arcturo 25. Deve ser problema de edição, acho que é outono. Da primavera até reaparecer o outono. Depois voltei para meus estábulos e ele foi para os apriscos de Laio. Está certo? Não foi isso mesmo? O servo: dizes bem, mas isso foi já há muito tempo. Mensageiro: vejamos agora. Lembras-te de me haver confiado uma criança para que eu a criasse como meu próprio filho? O servo: que dizes tu? Por que me perguntas isso? Mensageiro: eis aqui, meu amigo, aquele que era então um menino pequenino. O servo: desgraçado, por que não te calas? Édipo: não te irrites contra ele, meu velho. São as tuas palavras, e não as dele, que merecem a nossa indignação. O servo: que mal fiz eu, bondoso rei? Édipo: não respondeste o que devias a propósito do menino a quem ele se refere. O servo: ele fala sem saber e perde seu tempo. Édipo: pois se não responderes por bem, responderá à força. O servo: eu te suplico, pelos deuses, não faça mal a um velho